fazer a segunda palestra do curso da trilha Eletrificação de Veículos, ou seja, veículos elétricos. Estamos aproveitando e transmitindo também essa palestra, que vai ser para o Paraná inteiro, para os Sindirepas do interior, que também estamos abrindo uma modalidade para os Sindirepas do interior fazerem o curso intensivo na sexta e sábado. Hoje está sendo feito um curso durante a noite, das 19 às 22 horas, 2 semanas, totalizando 20 horas, e a proposta do pessoal do interior é fazer um intensivo, porque é impossível ficar uma semana fora, 2 semanas fora, então vai ser feito o curso. Então, o Valério vai fazer a apresentação da introdução dessa palestra, e o interior depois nós conversamos. Inclusive, amanhã vamos ter uma reunião virtual também, às 15 horas, e já podemos tratar desse assunto com vocês, junto com o Walter, que vai ser a apresentação. Valério, é todo teu. Boa noite mais uma vez, pessoal. Boa noite aos que estiverem também na transmissão aí conosco, os que não quiseram enfrentar o frio, né? Sempre importante a gente lembrar que tem gente que não vem porque saúde não ajuda, né? Outros porque a paciência também não aguenta e a canseira, mas a gente está aqui para, se possível, como vai ser gravado aí depois, compartilhar com todo mundo que não pôde comparecer. Quem vocês conhecem, que vocês acham importante, levar essa temática dos veículos híbridos elétricos aí também, depois os links e tudo mais estarão disponíveis aí. É um prazer tê-los por aqui. Eu vou fazer um briefing bem pequeno a respeito de, pelo menos, me apresentar o Rogério Pérez também, que é integrante da nossa equipe do Centro de Mobilidade, falar muito brevemente também da proposta do Centro de Mobilidade, para quem nunca ouviu falar da escola aqui, a gente também trazer para vocês um pouco do nosso histórico e entrar com o nosso bate-papo, né? Vai ser um misto de palestra versus bate-papo. Eu quero que vocês tragam muito das perguntas, as dúvidas, os questionamentos que vocês têm no dia a dia, tanto do ponto de vista da preparação da oficina para atender esse tipo de veículos aí de hoje para futuramente, né, quanto também as dúvidas pertinentes às tecnologias dos veículos híbridos elétricos que vocês tiverem. Então, fique muito à vontade de fazer uso da palavra aí sempre que vocês quiserem. Tá? Levanta a mão, dá um grito, fica de pé aí, fica a critério do que vocês acham que vai ser melhor. Okay? Me apresentando brevemente, então, sou o Valério Marocchi, professor de carreira do Senai já há mais de 10 anos, mecatrônico industrial, especialista em veículos híbridos elétricos pela Faculdade da Indústria, fui aprendiz do Senai, fui aluno do curso técnico também, tenho uma caminhada como aluno e também como professor, como colaborador da casa aqui. Trabalhei um bom tempo em oficina também, diagnóstico eletroeletrônico, e o Centro de Mobilidade, quando o projeto foi constituído entre 2017 e 2018, demandava algumas pessoas que tivessem competência para levar esse novo olhar da escola aí automotiva para o sentido dos veículos híbridos elétricos e futuramente os veículos conectados e autônomos, né? E eu fui escalado para compor essa equipe em 2018. Então eu estou aqui no projeto como supervisor até 2 meses atrás, aí, ao longo de 4 anos. Passei o bastão para o Rogério Pérez, que é o nosso colaborador que está na porta ali, né? Ele assumiu então a supervisão. A gente sempre foi tico e teco aqui, porque eu era o colaborador da área da eletromobilidade, da noção dos veículos, da área automotiva, e o Rogério aí especializado na temática de infraestrutura de recarga veicular, também energias renováveis. Então, sempre foi um exército de 2 homens. Eu estou abandonando o Centro de Mobilidade para atuar como pesquisador do Instituto Senai de Inovação Eletroquímica. Vou aproveitar para pedir para vocês colocarem os celulares aí no silencioso, se possível, que ajuda bastante. Mas continuo também com um pezinho na temática aqui do Centro de Mobilidade, fazendo diversas especializações, qualificações. O Rogério está voltando recentemente de uma capacitação em São Paulo com um instrutor alemão para a temática de instalação de infraestrutura de recarga. Estou voltando também 20 dias atrás dos Estados Unidos com um treinamento específico aí, focado nas manutenções de veículos híbridos elétricos. A gente fez certificação também com a Alemanha na temática de veículos híbridos elétricos. Então, a gente está sempre buscando trazer o máximo de conhecimento possível, não só para a região de Curitiba, como para o estado do Paraná e para o país todo. E eu diria para vocês que o Centro de Mobilidade, que é essa escola onde vocês estão hoje, é uma das referências nacionais dentro do Senai e também dentro das escolas técnicas aí, na temática de veículos híbridos elétricos. Então, modéstia à parte, vocês estão em boas mãos. Tenho egressos de treinamento aqui que depois podem mentir, se for o caso, ou desmentir, né?
A gente finalizou a primeira turma de segurança e eletrificação veicular aí, e já tivemos 12 formados nesse tema aqui em Curitiba. Tem novos cursos chegando, e o motivo de vocês estarem aqui é a gente apresentar um pouquinho do conhecimento, para que, se vocês acharem pertinente para a oficina de vocês nesse momento, vocês venham trazer os colaboradores também para se capacitarem conosco. Okay? Obrigado, Rogério. Quer dar uma palavrinha? Quer dar um olá? Ok, então, vamos lá. Sem delongas, né? Preparei aqui 3 macroblocos de informações para trazer para vocês e a gente fazer uma discussão rápida sobre o tema aí de veículos híbridos elétricos dentro do que o tempo nos permitir. A proposta era de fazermos aqui um alinhamento de agenda, né? Então, vocês já tomaram um café ali, a proposta do café era que fosse até as 7h15, mas a gente acabou estendendo um pouquinho, sabendo que tem gente que chega um pouquinho mais tarde, a galera chega um pouco cansada também, né? A gente vai iniciar, então, o nosso papo aqui falando sobre identificação de veículos elétricos. Então, o que muda visualmente, tanto para o cliente, para o consumidor final, quanto também para nós da área técnica, o carro elétrico em si, o que mudou na estrutura dele, principalmente do ponto de vista da segurança. Introdução à dinâmica veicular. A gente não vai se aprofundar nesse tema, mas a proposta é tentar explicar por que do ponto de vista técnico, a eletrificação do powertrain é importante, né? O que isso traz de vantagens para um veículo, olhando para a descarbonização, para o aumento da eficiência energética e tudo mais. E, se der tempo, também não sei quanto a gente vai conseguir abordar disso em mais ou menos 1 hora, falar um pouquinho sobre a arquitetura de veículos híbridos elétricos, né? A diferença das estruturas dos híbridos, quantos tipos de carros híbridos a gente encontra no mercado hoje e também a estrutura dos veículos elétricos. Então, mais ou menos esse é o nosso papo. Eu sempre coloco aqui, mais pro forma, né? Das 8h30 em diante, a proposta era que a gente tivesse uma sessão de perguntas e respostas. Mas eu não gosto de fazer separadamente, porque às vezes eu estou trazendo alguma informação aqui, surge uma pergunta, uma dúvida, e se você ficar com isso mastigando demais, o assunto vai passar e você acaba esquecendo. Então, por isso que eu prefiro que a gente faça isso ongoing, faz isso durante, né? Vê a dúvida, já levanta a mão, 2 passos, vocês trazem e eu já engato ela na sequência do conhecimento. Tá? Então, a proposta é essa. Não se furtem a perguntar. Ah, mas vou fazer uma pergunta muito boba, depois eu deixo para perguntar. Não existe pergunta boba, pergunta é pergunta. Às vezes a tua pergunta boba é a pergunta boba de todo mundo e é importante que todo mundo saia daqui esclarecido. Então, sintam-se extremamente confortáveis e à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Nossa proposta é terminar entre 8h45 e meia-noite e meia, então a gente tem uma janela de gordura aí de tempo para terminar. Então, dentro desse tempo já está bom, né? Chegando em casa hoje ainda, está valendo, né? Vamos lá. Identificação visual e questões aí de simbologia de painel. O que muda, então, do ponto de vista do carro elétrico, né? Como que a gente identifica carros híbridos e elétricos de carros ditos convencionais? Começa pelas 3 formas de especificação ou identificação visual, que eu chamo de elementos externos. Então, a gente vai encontrar nesses carros emblemas, etiquetas, labels, insígnias que denotam que ele é ou híbrido, ou elétrico, ou híbrido plug-in, ou assistência híbrida, ou seja o que for, ou hidrogênio, né? A gente vai encontrar o pórtico de recarga, a partir dos veículos híbridos plug-in até os elétricos, a gente acha então um segundo bocal de abastecimento no carro, que é para recarga elétrica, ou então a gente vai encontrar informações dentro do carro que diferenciam ele dos demais, que podem ser simbologias novas no painel ou mesmo novas telas no painel multimídia, no painel central da interface homem-máquina ali do carro. Então, essas são as 3 formas de identificação visual. E existem, para o ponto de vista técnico, ou para quem abre o capô ou deita debaixo do carro, os elementos internos, que são os cabeamentos e dispositivos em coloração laranja, e também a simbologia internacional de alta tensão, que a gente vai passar a encontrar numa boa parte dos componentes, tanto dentro do cofre do motor, quanto debaixo do veículo, ou lá embaixo do porta-malas, ou seja onde for. Então, sempre que a gente encontrar essa simbologia, é um novo elemento, é um elemento de alta tensão, um elemento de risco, e ele depende de literatura técnica, conhecimento especializado, treinamento para ser abordado. Então, é aqui que o cliente vai morrer se ele começar a querer mexer. Aqueles bicão de final de semana, né? O cara está com o carro novo, mas ele resolve que ele tem alguma coisa que ele tem que mexer no cofre do motor, né? Enquanto ele não quebrar um troço para levar o carro segunda-feira na oficina, ele não fica contente. Então, se ele mexer nesses elementos aqui, o risco é alto. Mesmo para nós mecânicos, não devidamente qualificados, o risco é alto. Tá? Demanda ali noções de procedimento e também EPIs específicos para abordagem.
Então, essas são as 5 identificações, baseadas em quê? Nós temos normas internacionais e temos literatura nacional que embasam isso. Nós temos a resolução número 100 da União Europeia, a SR100. Nós temos a resolução 749 do CONTRAN, disponível aí no Google, né? Busca lá na internet lá a resolução 749 do CONTRAN, documento de acesso público, vocês podem baixar, fazer a leitura, ela é bem curtinha. Tem uma versão aqui, deve ter umas 20 e poucas páginas, é uma resolução bem curtinha. Ela normatiza quais são os principais elementos e características de segurança que veículos híbridos elétricos precisam conter. E também existem normativas alemãs e americanas. A normativa alemã é uma informação técnica chamada DGUV 20006, foi atualizada agora no finalzinho do ano passado para 209.093, que é esse documento aqui. Então, essa é a literatura de norma alemã que especifica essas identificações visuais e as questões de riscos envolvendo veículos elétricos. Então, vamos exemplificar alguns desses elementos, né? Quando eu falo de emblemas ou de badgings, que a gente pega do termo em inglês, né, a gente vai encontrar essas identificações, essas tipificações visuais. Por que isso é importante? Essas marcações, elas não são simplesmente para venda, para deixar o carro bonito, para deixar... Essa diferenciação ela é importante, inclusive, do ponto de vista do resgate e do socorro numa emergência. Um bombeiro, quando ele vai abordar um veículo, e principalmente se esse veículo tem versão convencional e versão híbrida, ou versão convencional e elétrica, ele precisa saber a diferença daquele sistema de propulsão, para que ele possa saber como ele vai abordar esse veículo no desencarceramento de uma vítima, ou na desenergização, para poder fazer, por exemplo, um combate a incêndio. Então, essa identificação visual, existem fabricantes que levam tão a sério, que os 4 lados do veículo vão ter algum tipo de emblema ou identificação visual, para que, independente do ponto de vista que o socorrista ou resgatista abordar visualmente esse veículo, ele consiga identificar que ele é um carro híbrido, ou é um híbrido plug-in, ou é um elétrico, ou é um carro a hidrogênio. Então, esses emblemas não é só para deixar bonito, ou para ficar fazendo propaganda do veículo. Eles têm importância de identificação visual, principalmente para a abordagem do resgate. Então, a gente vai encontrar diversos emblemas em diversos fabricantes diferentes. Do ponto de vista do dashboard, né, do painel de instrumentos, o que muda? Então, nós vamos encontrar, né, o que está sempre presente num veículo híbrido ou num veículo elétrico. A gente vai encontrar sempre luzes indicadoras convencionais, todas as que a gente encontrava nos veículos, ou a maioria delas estarão lá. Indicador de seleção de direção, ou a seta, luz baixa, luz alta, farol de milha, farol de neblina, luz de neblina, tudo isso vai estar lá. Controle de estabilidade, tudo vai estar lá. Mas a gente vai passar a encontrar, então, informações dedicadas para veículos híbridos e elétricos. Tá? A primeira, a principal delas, é o indicador que a gente chama de Ready to Drive. Tá? O Ready to Drive ele é o pronto para rodar. Ele é a única informação que nós temos de um carro híbrido ou elétrico que diz se o carro já está funcionando ou não. Se a partida já foi dada ou não. Uma vez que ele não faz barulho, a gente não tem como saber se o motor já está funcionando ou não. Então, o que eu vou procurar lá no meu carro? Eu vou procurar esse tipo de informação aqui. Ó. Tem veículos que vai ter esse desenho, tem veículos que é esse desenho, tem veículos que a palavra é a palavra em inglês mesmo, em verdinho, ready. Então, vocês vão ver, quando vocês forem olhar ali, por exemplo, o Jack e EV40 que tem aqui na oficina, na hora que a gente finalizar a palestra, fizer um tour ali, dá um start nele e vê que vai aparecer essa palavrinha ali embaixo no painel. Se essa palavra ou essa simbologia estiver presente, nós estamos com o veículo funcionando. Por que isso é importante? Parece muito bobo. Tem muito acidente por causa disso. Principalmente em oficina. O cara para no box, esquece de desligar o carro, porque o carro está quietinho, deixa o carro funcionando e sai do elevador. Alguém desavisado vai lá, entra lá dentro, a hora que rela o pé no acelerador, pum, bate lá na bancada ou bate na parede. Então, isso acontece frequentemente. Agora que a gente começa a ter carros híbridos elétricos no Brasil em maior quantidade, a gente vai começar a ver, mas isso já, em outros mercados isso acontece há muito tempo. Então, uma das recomendações é, sempre antes de sair do veículo, você olha para o painel e procura essa informação. Se ela estiver lá, você tem que desligar o carro antes de sair. Voltando um pelinho aqui, né? Instrumentos indicadores que a gente continua tendo, né? O carro continua tendo velocímetro no painel, o odômetro total parcial, indicador de seleção da transmissão.
marcha drive, reverse, neutra e tudo mais, mas a gente passa a ter indicadores novos, como estado de carga da bateria. Então, o estado de carga tem uns que é por percentual, outros é por barrinha, outros é um marcador, como se fosse um bar graph. Então, cada carro vai ter o seu. Para nós, é como se fosse um marcador de combustível, né? A gente pode ter também a autonomia restante estimada, que pode ser em quilômetros, a maioria deles dá em quilômetros, alguns dá em percentual de bateria, e outros têm um medidor de potência. Então, esse é o que substitui o nosso famoso contagiro. A gente não tem mais contagem de giro, porque isso não importa para um carro elétrico, mas a gente passa a ter, então, um indicador de potência, que é como se fosse o teu indicador de consumo instantâneo. O quanto você está pisando e quanto que o motor está te entregando naquele momento. E esse indicador ele é interessante porque ele vai ter indicação de consumo de energia e de regeneração de energia. Ele cresce para os dois lados. Ele cresce quando você pisa demais e ele cresce quando você tira o pé e o carro tem o potencial de regeneração de energia, seja por gravidade ou seja por velocidade, por inércia de movimento. Então, isso pode acontecer de você encontrar medidores de diversas formas diferentes. De novo, ali fora, quando vocês forem dar um tourzinho e olhar no carro, vocês vão identificar esse indicador. Eu acho que eu separei algumas imagens aqui de alguns indicadores para mostrar para vocês. O que a gente tem, por exemplo, no Jack V40 é muito parecido com esse do Nissan Leaf geração 1, que é o entre 2011 e 2017. Ele é esse tipo de indicador aqui de potência. Observem que a bolinha aqui ela não está exatamente no começo, porque aqui é o marco zero dela. Aqui é sem consumo e sem regeneração de energia. O carro não está gastando nada da bateria. Quando você acelera, ele vai preencher bolinhas para a direita. Quanto mais potência você demandar, mais bolinha ele vai preenchendo para a direita. Quando você tira o pé e o carro está, que a gente chama de sliding ou coasting, que ele está rodando em transmissão reversa, ele não está consumindo energia para rodar, ele vai preencher bolinhas para o lado esquerdo, quanto maior for o potencial de regeneração. Então, ali, ao invés de você consumir, você está devolvendo energia para a bateria. Então, esse é um tipo de indicador, existem outros, né? Aqui o Nissan Leaf segunda geração, observe que ele começa com o ponteiro aqui, quando a gente consome ele enche nesse sentido, quando ele regenera ele enche nesse sentido o indicador. E cada fabricante vai ter o seu. Tá? Esse é do Bolt, o Bolt ele faz o preenchimento em arco aqui em volta desse círculo redondo. Tá? Aqui BMW 3, então ele potência no sentido, regeneração no sentido contrário, e tantos outros. Renault Zoe 2019 também, ele vai indicar consumo e regeneração. Então, todos são muito parecidos, sempre com formato de meia pizza, né? Então, cada um tem a sua característica, sua especificidade. Então, esse é um novo indicador que nós vamos encontrar. E observe que os painéis, todos eles, né, aqui as linhas híbridas, né, a gente pega o Corolla híbrido 2019, tem esse formato de painel, a gente continua encontrando aqui, se eu der uma aproximada na nossa apresentação, a gente continua encontrando aqui, nos híbridos, obviamente, a gente tem combustível, tá? Quantidade de combustível, tem temperatura de motor, porque o motor a combustão ainda está ali, e a gente tem aqui dentro o estado de carga da bateria. Então, eu passo a ter dois acumuladores de energia, né? Combustível e carga de bateria. Velocímetro e ainda aqui apresenta um contagiro por conta da presença do motor a combustão. Quando a gente migra, por exemplo, para os veículos híbridos mais atuais, como o XC40, o Toyota Prius geração 5, então o XC40 aqui, por exemplo, continua tendo indicadores muito parecidos. Está aqui. Velocímetro, contagiro, né? Combustível, né? Capacidade de combustível, e aqui seria a capacidade de bateria. Então, os dois indicadores de energia dentro do veículo, energia possível, energia capaz no veículo. Quando a gente migra para o veículo totalmente elétrico, então, eu já não encontro mais nenhum dos indicadores ou mostradores dos motores a combustão, né? A gente não tem mais ele presente. Então, por exemplo, se a gente pega o Nissan Leaf, né? O que eu tenho aqui, Valério? Indicador de potência, como eu já comentei com vocês. Aqui ele mostra para mim o estado de carga atual de bateria. Então, ele está dizendo que tem 97% de bateria ali ainda presente. Lá ele me dá uma estimativa em gráfico dessa quantidade aqui e me dá uma estimativa em milhas possíveis com esse estado de bateria. Então, aqui
a autonomia estimada é de 85 milhas com essa capacidade de bateria, e aqui temperatura do pack de baterias. Então, ele monitora constantemente a temperatura para indicar para o motorista. E a lâmpadazinha de que o carro está funcionando está lá no centro do painel. Então esse carro está ligado, pronto para rodar, não está consumindo nada de energia, está indicando para mim aqui capacidade de bateria próximo de 100% e temperatura de bateria numa região mediana. Posição da transmissão, odômetro parcial e odômetro total. Esse, então, gerações mais antigas do Nissan Leaf, né? Quando a gente avança para gerações mais novas, o painel é um pouquinho mais completo. Está lá. Velocidade, carro funcionando, meia luz e luz baixa acesas, né? Veículo parado, capacidade de bateria em 100%, estimativa de rodar 378 km com essa carga, e o ponteirinho está no zero aqui, então nem consumindo e nem regenerando. E o que é isso aqui, ó? O que vocês acham que pode ser esse e-pedal que está aqui no centro do painel? Ninguém nem chuta. O e-pedal é um modo que alguns veículos você pode escolher essa função. Tem veículos elétricos que não têm essa função. A maioria dos 2019, 2020 para frente, todos têm. Alguns chamam de e-pedal, outros chamam de iPedal ou One Pedal Mode. O One Pedal Mode, ou e-pedal, é um modo que você seleciona, onde ele sempre que você tira o pé do acelerador, ele aplica o máximo de contraforça no motor elétrico de propulsão para já gerar regeneração elétrica. Na prática, quando você tira o pé, ele já freia o carro. E você na maioria das situações, dificilmente você precisa usar o pedal do freio. É como se fosse o modo um pedal só. Quando você quer rodar, você pisa, ele sai rodando. Quando você tira o pé, ele para. Quase um carrinho bate-bate. Você acelera, só acelera. Você praticamente não usa o freio. Tá? Você vai usar, é claro, se estiver numa descida, numa serra, ou estiver em alta velocidade precisando fazer uma distância curta de frenagem, você vai usar o freio. Só que a vantagem é que você gasta muito menos freio e sempre regenera o máximo possível de energia do sistema. Então você economiza muito bateria usando esse modo. Tá? Então a Nissan tem isso, a Tesla tem isso desde sempre, a Renault implementou na segunda geração do Renault Zoe. A maioria dos fabricantes hoje tem esse modo um pedal. Ele vai sempre fazer a máxima regeneração possível, você sente. Igual quando a gente sente quando você sai do carro manual para o carro automático, você percebe quando você tira o pé do acelerador no carro automático, ele segura mais, né? Ele não corre tão solto. O coasting dele não é tão livre quanto num carro manual. No elétrico, com esse modo ativado, ele é mais ainda. Você tira o pé, você sente o carro freando. Então é uma característica que tem gente que acaba se acostumando a usar e regenera bastante bateria, dá bastante eficiência. Tá? Então, essa é uma informação nova aí que vocês vão encontrar em alguns carros elétricos e ela fica presente no painel sempre, ela sempre está indicada para a gente. Ó, aqui, vejam que a lâmpada indicando que o carro está funcionando é um pouquinho diferente no Bolt, por exemplo. Então, o que eu tenho aqui? O carro está funcionando ou não? Onde é que está o indicador? Isso, canto inferior direito, né? Então, o que indica para mim que o carro está funcionando é isso aqui, ó. Está na posição estacionado, parque, e está ligado, o carro está pronto para sair. Então, 0 milhas por hora aqui, velocidade está parado, né? O carro está totalmente parado. Está me dando aqui, ó, capacidade de bateria. Então, ele diz para mim que eu tenho aqui esse range de bateria disponível, tá? E com isso aqui eu consigo fazer próximo de 56 milhas, entre 45 e 66 milhas com isso que eu tenho de bateria. Mais ou menos aqui 1/4 de bateria do total. Tá? Então está aqui o indicador. Aqui ele está mostrando o consumo médio, a potência média atual, né, que seria 1 kWh de consumo médio. E aí, indicador aqui de afivelar o cinto, né, a média de consumo. Então ele está fazendo 4,3 milhas por kWh. Então agora mudou, a gente está acostumado com
quilômetros por litro ou litros a cada 100 quilômetros. Né? Então agora muda o nosso padrão. O litro mudou para quilowatt-hora. Então aqui 4,3 milhas, uma média aí, regra do dedão de 1,6, né? A gente faria aqui próximo de 6,5 quilômetros com 1 kWh de capacidade. É isso que a informação está trazendo aqui. É uma média boa. Média boa para carros elétricos começa a ficar legal de 7 km por kWh para cima. Se estiver conseguindo fazer isso num carro elétrico, é uma média legal. É uma boa eficiência de consumo. Quem tiver com o pezinho mais no chumbo, que é a tendência, sempre que a pessoa compra o carro elétrico, nos primeiros meses ela vai consumir bastante, porque como o carro entrega muita resposta de torque no começo, fica com o pé pesado. Aí depois começa a maneirar um pouquinho, tá vendo que está fazendo umas coisas que não fazia antes, né? Tipo, querendo competir na saída do semáforo. A pessoa já está com 72 anos, está competindo na saída do semáforo. O carro é tão legal que o cara quer sair na frente da garotada, né? Então, opa, peraí, quem sou eu, né? Ah, não, peraí, eu nunca fiz isso. Daí o cara vai lá e se ajusta de novo. Então, eu estou falando sério, conversando com clientes Volvo, que sempre compraram Volvo e daí compraram os recentes elétricos híbridos plug-in aí. Os caras falaram que nos primeiros meses nem se reconheciam, porque estava tão gostoso de ficar dirigindo o carro com o pé embaixo que tiveram que reajustar e falaram, peraí, vamos parar com